Olá, sou o professor Sérgio Oliveira e vamos revisar o conteúdo para a V1 dos temas 1 ao 10 para a disciplina Liderança. Vamos lá? O primeiro tema é o que é liderança. Essa é uma questão básica. O que é liderança e como ela difere da ideia de chefia. Em poucas palavras, o líder é aquele capaz de influenciar um grupo, uma equipe de trabalho, uma comunidade, etc., a se dirigir de um determinado estado para um novo. Neste sentido, ele precisa contar com habilidades como criatividade e respeito às diferenças dos integrantes da equipe. Observe que são necessárias competências socioafetivas e não somente intelectuais para a ação efetiva de um líder. O líder não é um simples chefe, encarregado ou gestor, embora estes possam, eventualmente, mostrar características de liderança. Ao líder cabe persuadir o grupo da relevância de sua visão. Ao gestor cabe estruturar os passos para que esta visão se realize de forma concreta, acompanhando as equipes para que as metas e os objetivos sejam alcançados. Aprender é fundamental para enfrentar as transformações do mundo que nos cerca. A aprendizagem é uma modificação relativamente duradoura na potencialidade do sujeito para agir em função de sua experiência com o meio. Comportamentalistas e construtivistas teorizaram sobre este fenômeno da aprendizagem. Os primeiros insistindo na importância do reforçamento das ações. Os últimos, insistindo no caráter ativo da reequilibração da ação por parte do sujeito diante dos desafios que enfrenta. A competência de um sujeito diz respeito à reserva de instrumentos adquiridos via aprendizagem e poderão se mostrar úteis no enfrentamento desses desafios. Há um segundo tema que nos interessa, a relação indivíduo-organização. Que tipos de laços sociais se estabelecem no interior dos grupos? Há um sociólogo de nome Émile Durkheim, bastante importante, que teorizou sobre os laços entre os integrantes dos grupos sociais. As comunidades arcaicas, como as chamamos hoje em vez de primitivas, baseiam-se numa solidariedade onde os seus integrantes pertencem a uma consciência moral coletiva. Existem poucos pensamentos e sentimentos individualizados aí. Nossa sociedade, baseada numa complexa divisão do trabalho, por outro lado, promove um outro tipo de solidariedade entre seus integrantes. Estes se reúnem com base nas suas competências e habilidades. A moral coletiva não é o critério mais importante, mais decisivo na união entre os autênticos indivíduos que já existem aí efetivamente. A primeira forma de solidariedade, Durkheim chamou de mecânica. A essa segunda, chamou de solidariedade orgânica. Embora falemos aqui de solidariedade, o clima de competição entre indivíduos numa organização às vezes ganha uma intensidade impossível de se negligenciar. Neste caso, o líder é aquele capaz de influenciar os integrantes da equipe no sentido de mostrar que a boa atividade de cada um depende do outro. O líder não é um mero chefe. É importante até para que a coesão do grupo se mantenha que ele crie um estilo de liderança que permita que os integrantes de um grupo também participem das tomadas de decisão. A satisfação no trabalho aumenta com tal estratégia democratizante. Durkheim ainda contribuiu chamando a falta de compromisso com regras de uma sociedade de anomia. Podemos, por comparação, afirmar que a falta de compromisso dos colaboradores de uma organização pode se explicar por um desligamento de sentimento de pertença a essa mesma organização. É importante, portanto, que se observe a necessidade de se aumentar a participação desses integrantes, bem como de se criarem símbolos que sustentem o vínculo entre ambos. Um terceiro tema que nos interessa diz respeito às atitudes individuais e aos seus reflexos no coletivo. Vamos falar agora sobre a liderança dentro do contexto organizacional. Com que circunstâncias os líderes têm de trabalhar dentro das organizações? As lideranças de uma organização se encontram hierarquizadas em níveis e podem ser identificadas no organograma. Assim, num primeiro momento, pode-se identificar abertamente as figuras de autoridade dentro de uma instituição.
O organograma explicita o fluxo de autoridade e é em si a representação corporificada do poder. Num segundo momento, mais refinado de análise, podemos lembrar a figura de Michel Foucault, que é um grande intelectual da segunda metade do século XX e ainda figura tremendamente relevante nas ciências humanas. Segundo Foucault, o poder não se localiza em um único ponto, mas se distribui em rede. O poder não é um bem, não é uma propriedade nas mãos de poucos. As estratégias de poder encontram resistências na sua circulação. Dentro das organizações empresariais, não raro, encontramos situações de conflito. O conflito não deve ser pensado como algo necessariamente ruim. Observe que a integração das demandas das partes em questão pode levar a situações criativas, onde ambas saem ganhando. Uma organização deve sempre estar interessada em observar e mensurar certas condições a que o desempenho dos colaboradores se encontra exposto. A essas respostas, a esses desempenhos, chamamos de variáveis dependentes, porque estão numa relação de dependência em relação àquelas condições as quais chamamos de variáveis independentes. As variáveis dependentes que interessam numa organização são a produtividade, os atrasos e o absenteísmo, a rotatividade do pessoal e a satisfação no trabalho. Hoje fala-se também numa atitude discricionária chamada cidadania organizacional, que se expressa pela capacidade de o colaborador de uma empresa gerir eventuais conflitos de maneira criativa, participar voluntariamente de ações importantes para a organização, solidarizar-se com os demais colegas e elogiar o trabalho destes, bem como o da organização em que trabalha. Como o poder não se exerce de maneira central e numa reta vertical, é importante que os líderes de uma empresa estejam atentos às sugestões e às demandas dos liderados. Os líderes, até para manterem sua legitimidade, devem se preocupar com uma noção mais enriquecida acerca das estratégias de poder numa organização. Agora vamos falar sobre realidade e percepção, sobre as lideranças formais e as lideranças informais. Como funcionam o poder e as lideranças nos contextos organizacionais? Toda organização se estrutura em regras, divulgadas através de reuniões e de manuais. Espera-se que os colaboradores de uma organização internalizem essas regras. Esta modelagem da ação dos colaboradores é o que Michel Foucault identifica como uma estratégia de poder típica das sociedades disciplinares. Se no passado os corpos é que se viam punidos quando de alguma falta maior, segundo Foucault, são os próprios sujeitos que têm os seus comportamentos geridos nas sociedades disciplinares. A punição física cede lugar, então, a novas formas de punição, tão eficazes quanto as anteriores. Foucault é um crítico da ideia de que estamos nos emancipando de relações de poder em direção a uma sociedade livre das mesmas. Mas o mais importante a destacar aqui é que, para além das regras que definem as relações formais numa empresa, sempre irão se constituir relações informais. Um bom líder aproveita o que há de melhor nas últimas, pois elas são inevitáveis. Há nestas relações informais, inclusive, o surgimento de líderes. Portanto, além das lideranças instituídas, deve-se atentar para as lideranças reconhecidas, aquelas que surgem informalmente na cultura organizacional, sem o reconhecimento formal. Lembre-se ainda de que os líderes não existem só em organizações. Há líderes entre moradores de rua e em grupos de criança em situações de risco social. Você pode se lembrar aqui do livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, com o líder Pedro Bala. Lembre-se igualmente que o conceito de organização é mais amplo que o conceito de empresa privada. Exemplos de organizações incluem também, por exemplo, órgãos do poder público, organizações do terceiro setor, como as ONGs e as OCIPs. Falemos agora da formação de equipes. Que relação os líderes mantêm com as equipes? E que tipos de equipes existem? Dois autores, Ciampone e Peduzzi, apresentam uma útil distinção entre grupo e equipe.
A integração entre os membros de ambas é fundamental. Porém, se o foco, quando falamos em grupo, são as relações estabelecidas em seu interior, quando nos referimos a equipes, o foco passa a ser os resultados, a conquista mensurada das metas. É por isso que o termo equipe é mais bem empregado no contexto das empresas privadas. No entanto, há que se ter cuidado para este não ser um único fator observado, uma vez que a insatisfação daí derivada entre os colaboradores não seria pouca. Equipes, de qualquer forma, são pensadas como unidades de desempenho por organizações empresariais privadas. O trabalho em equipe exige que interesses exclusivamente privados cedam aos objetivos perseguidos por todo o grupo. É necessário que a equipe se alinhe aos interesses organizacionais. Equipes não são de um tipo único. Elas variam, desde aquelas em que os membros têm posições bem fixas e há pouca integração entre os membros, inclusive no trabalho, até aquelas onde há posições principais, não fixas, e forte solidariedade entre os seus integrantes. A linha de montagem é o exemplo típico de uma equipe em que cada membro assume uma posição fixa. Em equipes gerenciais, por outro lado, evidenciam-se funções principais, e cada membro pode, se necessário, ocupar funções diferentes. As chamadas equipes de alto desempenho são aquelas onde há forte integração entre os membros, coordenação de suas diversas competências e habilidades. Isso é chamado de sinergia, e todos se sentem como parte orgânica de um todo. Um líder motivador deve tentar influenciar sempre o desempenho das suas equipes. Ainda falando sobre liderança. Que estilos de liderança existem? Quais se mostram os estilos mais interessantes? Uma teoria de liderança antiga apontava a existência de traços inatos que definiam quem seria um líder. Este já seria dotado de características físicas, intelectuais, além de habilidades relacionais que o preparavam para a condição de liderança. Esta teoria cedeu a um outro foco, a dos estilos de liderança. Nela, reconhecem-se os seguintes: o carismático, baseado fundamentalmente numa força afetiva; o visionário, que tem sempre o resultado em vista, atento para as oscilações do mundo ao redor; o transformacional, que motiva os seus liderados e procura contribuir para o autoconceito dos mesmos; o autocrático, que concentra sobre si as tomadas de decisão; o democrático, que acredita na participação dos integrantes nos momentos decisórios das atividades da organização; o laissez-faire, que cede aos liderados o poder de tomar decisões, estilo que obriga, então, os integrantes a terem um alto grau de maturidade, pois, em caso contrário, a situação vai degenerar. O estilo situacional, em que a figura do líder depende da demanda que um certo contexto colocou; estilo autêntico, que busca antes a capacitação dos colaboradores muito mais do que qualquer recompensa pessoal; e, finalmente, o estilo servidor. É o tipo de líder que não se importa de se deslocar do seu posto para motivar e ajudar lado a lado os seus liderados. Abandona-se aqui o antigo modelo do líder como sujeito que apenas contempla uma visão a ser alcançada pelos colaboradores de uma organização. Esses estilos de liderança não precisam ser pensados necessariamente como excludentes. Não raro, eles se encontram até conjugados. Empresas bem-sucedidas vêm trabalhando com equipes autogerenciáveis, isto é, que buscam o empoderamento das pessoas envolvidas. Não é mais possível concentrar o gerenciamento das ideias de uma grande organização no topo de uma hierarquia. O conhecimento, a experiência, a motivação dos colaboradores contam num ambiente organizacional mais comprometido e responsável. Falemos agora do importante tema do conflito. Conflitos são sempre processos negativos ou isto é uma visão parcial desse fenômeno psicossocial? Conflito é um processo que se inicia quando uma pessoa, uma equipe, uma organização inteira se encontra na contramão de um interesse de outra pessoa, equipe ou organização. No caso de equipes, podem surgir de diferenças de personalidade dos membros integrantes, da percepção de certa injustiça na distribuição das tarefas e dos pontos de vista inevitavelmente diferentes.
A gestão dos conflitos e a comunicação entre as partes se faz fundamental para administrar os mesmos. Um bom líder se destaca pela responsabilidade de identificar conflitos e os gerir proveitosamente. Quando mal administrados, os conflitos alteram o clima organizacional, o que não é conveniente para ninguém. Desmotivam seus colaboradores e a produtividade cai. Os atrasos e o absenteísmo são comuns e corre-se até o risco de se perder a equipe. Os conflitos, no entanto, não têm só consequências negativas, como a frustração dos colaboradores. Podem ter consequências construtivas que os levam à descoberta de novos meios para se alcançarem os resultados propostos. Conflitos podem ser estimuladores da criatividade, podem ser geradores de oportunidades. O conflito pode ser um elemento potencializador de mudanças, o que está longe de ser algo ruim dentro de um contexto como o mercado, o qual também está em constante mudança. Falemos agora sobre o tema da comunicação. Que aspectos da comunicação dentro de uma organização devem ser mais observados? A comunicação é um processo que envolve a passagem de informação significativa de um emissor para um receptor e o retorno deste último para o primeiro, permitindo que se perceba que a mensagem foi compreendida. A comunicação dentro das empresas é um campo de estudo novo e que se torna tanto mais urgente quanto surgem novas tecnologias de informação e comunicação, dinamizando trocas de mensagens no interior de equipes e entre equipes diferentes de uma mesma organização. E-mails, comunicações por celulares fornecidos pelas próprias instituições, grupos de WhatsApp, ferramentas de armazenamento de informações sigilosas ou compartilhadas são hoje comumente usadas. Mas há problemas aqui. Tomadas de decisões precisam ser feitas a partir de mensagens bem redigidas, sem ambiguidade ou informações incompletas. O risco de equívocos inerentes a qualquer processo de comunicação se multiplica em contextos onde aspectos não verbais e contextuais estão ausentes. Além disso, deve-se atentar para o bom relacionamento entre os membros de uma equipe para que os elos entre os diferentes pontos da comunicação não sejam quebrados. A organização deve acompanhar a comunicação e identificar barreiras que possam se colocar às mesmas. Um novo tópico é a tomada de decisão. O que deve estar em jogo para a tomada de decisão numa organização? As tomadas de decisões numa organização não ocorrem muito evidentemente num vácuo de informações. Elas precisam se apoiar em conhecimentos oriundos de relatórios de origens diversas, informes de situações atípicas, registros de progressos já obtidos anteriormente da própria memória da organização, os dados históricos de uma organização. Os riscos na tomada de decisão diminuem com o grau de informações obtido. Um outro ponto importante é que as tomadas de decisões não são características apenas de líderes organizacionais formais. Funciona em todos os níveis. Uma expressão de grande relevo no tópico da tomada de decisões é a análise de cenários, para que se investiguem os mais realizáveis, levando-se em conta os custos e os benefícios. Estas estratégias se veem reavaliadas continuamente. A análise dos cenários é ferramenta fundamental na tomada de decisões, mas não é garantia de que a resolução encontrada tenha sido a mais correta. No processo decisório, destacam-se o agente decisor, os líderes facilitadores e os analistas, que procuram avaliar os problemas com os participantes do processo. A assertividade da tomada de decisão e a eficácia da resolução que acompanham o processo devem se cercar de informações prévias e de uma avaliação eficiente. O 10º tema nosso fala de um assunto em alta, o coach. O que é coaching e como coach pode trabalhar junto aos líderes de uma organização? O coaching é o processo de promover o desenvolvimento dos colaboradores de uma organização a fim de melhor se obterem os resultados esperados. As figuras envolvidas aí são o coach, que conduz o processo, e o coachee, o cliente cujas competências e habilidades se querem desenvolvidas. Tão importante quanto o coach, ou ainda mais que ele, é o coachee,
pois sua evolução depende de seu próprio comprometimento, vontade de se autodesenvolver, desejo de se realizar, de agir. Os departamentos de RH de grandes empresas buscam profissionais que saibam definir objetivos, ao mesmo tempo em que se colocam prontos para enfrentar grandes desafios. O coaching procura aperfeiçoar o desempenho dos colaboradores de uma organização, bem como elevar os resultados obtidos por estes. Dos coaches, à medida que frequentam as reuniões promovidas, espera-se que sejam capazes de potencializar sua capacidade de escuta, aumentar a sua empatia, ressignificar situações que contribuíram para resultados indesejáveis, respeitar diferenças nos colegas de trabalho e estabelecer um rapport, uma relação efetiva com o coach, o seu comprometimento com o processo. Líderes e coaches podem trabalhar juntos, uma vez que os primeiros influenciam os colaboradores de uma organização numa dada direção e os coaches desenvolvem as competências que os mesmos precisam para atingir objetivos apontados. O coach trabalha com as aspirações dos colaboradores, conciliando-o com os objetivos da organização, formando assim um capital humano que a organização, interessa manter. O coach se vale de técnicas e ferramentas extraídas da psicologia, das pesquisas sobre liderança e dos trabalhos de profissionais de gestão de pessoas. Bom, essa foi a nossa revisão da V1. Não se limitem a esse vídeo. Estudem os materiais disponibilizados no AVA. E boa prova!